Já está. Ok, agora é que é novamente. Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas ao Sr. Presidente e aos senhores deputados da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e, por isso, a sessão está agora aberta. Obrigada. Bem, muito boa tarde a todos. Eu venho aqui só para dizer que é com muito gosto que os coordenadores, a maioria dos coordenadores dos grupos parlamentares do Parlamento, a Assembleia da República, dos vários grupos parlamentares, estão aqui connosco hoje e eu imagino que em todo o Parlamento, mas certamente também aqui, não há nenhum de nós que não acredite que o conhecimento é provavelmente a riqueza maior que nós temos em qualquer tempo e que felizmente isso não mudou nos últimos anos. Acreditar que o conhecimento é uma forma de avançar as sociedades é fundamental, mas eu gostava de passar a palavra de imediato aos coordenadores dos grupos parlamentares para cada um deles tem à volta de 6 minutos para transmitir aquilo que são as preocupações e aquilo que são as aspirações e os desejos, porque cada um deles luta dentro do seu próprio grupo parlamentar. E, portanto, sem usar mais tempo, eu passaria de imediato, se calhar fazemos isto sequencialmente. Ok, então começamos com uma intervenção da senhora deputada Margarida Mano, do PSD. Senhora deputada, 6 minutos. Muito obrigada. É naturalmente um gosto muito grande estar aqui neste 7º encontro da Ciência e Tecnologia em Portugal, como vice-presidente do grupo parlamentar do PSD com responsabilidades na área da ciência, da tecnologia, da educação. E é um gosto estar aqui, primeiro porque este já é, digamos, uma rotina e de festa, de celebração da ciência, e isso é sempre um motivo importante para estar, apesar dos problemas que existem, e eu diria que quem está ligado à ciência está exatamente, ou deve estar habituado, à análise crítica, a uma insatisfação faz parte da ambição, e, portanto, aquilo que eu gostaria aqui, de alguma forma, também no final da legislatura, era de referir 2 ou 3 aspectos que nos parecem absolutamente essenciais e que neste momento são, diria, essenciais para o país, essenciais para a ciência vista como tal. Sendo certo que a ciência, eu só tenho que controlar com o tempo, digamos, a centralidade da ciência neste momento e já, enfim, há algum tempo, para os visionários que nisso acreditaram e que nisso têm acreditado e que por isso têm feito, a ciência e a centralidade da ciência para o país é absolutamente fundamental. Eu diria que um dos temas mais urgentes hoje no país é exatamente a questão da competitividade de Portugal num mundo global e num mundo com uma velocidade tecnológica imprevisível. E é naturalmente aqui que a ciência e o conhecimento, que representam, eu diria, a vários níveis, talvez a 3 níveis, um fator absolutamente essencial do desenvolvimento de Portugal, a um nível da pessoa, não é? Ao nível das pessoas e dos cidadãos portugueses que nós queremos que sejam pessoas esclarecidas num mundo de conhecimento. E, portanto, a qualificação é naturalmente um dos desafios essenciais. A um segundo nível, que é o nível, eu diria, do país e da sociedade, portanto, um primeiro identitário, um segundo mais operacional do país e da sociedade, onde, de facto, a questão referida à competitividade é muito importante. O papel, no fundo, do bem-estar da sociedade e da economia num país que está na Europa e no mundo, e onde a ciência é absolutamente decisiva. E depois eu diria um terceiro, digamos, nível, que é um nível também muito importante, que é o nível do mundo e das regiões, e aí a questão da coesão territorial, que é uma questão que nos tem que ser muito cara quando pensamos no país e quando pensamos nos desafios que se colocam em termos territoriais, mas também na Europa, não é? Porque, no fundo, na Europa de territórios, nós, Portugal,
também facilmente vemos que somos, em algumas situações e também, de alguma forma, na ciência, por vezes, o país pobre em termos de políticas. E, portanto, o que eu gostaria de dizer aqui, e isto um pouco para passar depois para aquilo que nos parece ser uma leitura, ou que me parece ser uma leitura importante do ponto de vista da ciência neste momento, é que, de facto, na ciência há aqueles que fazem ciência, que são essencialmente, diria, a maioria dos que aqui estão, e o encontro de investigadores tem muito a ver com isso, e que são essenciais, incontornáveis, não é? Há os que facilitam e promovem, ou melhor, facilitam e promovem, sim, a ciência, e aí os políticos têm um papel importante, e muitos outros, e de resto ontem os prémios de mérito, acho que contemplaram não só os investigadores, mas também, por exemplo, presidentes de câmaras, e que tiveram um papel muito importante. E depois também, para além desses, há no fundo aqueles que criam a cultura da ciência, e que eu diria que são todos, e por isso este desafio da ciência e do conhecimento não é só um desafio dos investigadores. Olhando, e eu não sei quantos minutos já gastei, mas eu diria que esta perspectiva da ciência, e eu não fui só aos diagnósticos, digamos, e partidários, porque esta perspectiva da ciência, enquadramento de ciência, é claramente aquilo que vai estar na base do programa do PSD, com propostas a estes 3 níveis, e por isso eu não poderia deixar de o referir. É claro que nós temos hoje foi feito muito ao longo das últimas décadas, mas existem aspectos que não correram tão bem como gostaríamos. E é muito importante que sejam salientados, eles são conhecidos mais ou menos de todos, mas eu tentaria também sistematizá-lo em 3, antes que me cortem a palavra, não é? Em três tópicos. O objetivo de convergência da União Europeia para 3% do PIB em 2030, que era um objetivo que já existia para a Europa, para a Estratégia Europeia de 2020. Nós, claramente, em conjuntura de diminuição do PIB, em que o PIB diminuiu, mas não, na altura da Troika, não é? Mas não houve, de facto, um avanço e, portanto, digamos, um aumento. Houve um aumento da percentagem, mas não houve um aumento significativo. Nós estávamos portanto, talvez seja bom vermos que nós tínhamos 0,46 aí há 20 anos. Em 2015 tínhamos 1,24. E depois, numa conjuntura de aumento de PIB, como foram os últimos 4 anos, objetivamente nós não conseguimos recuperar, passámos para 1,37, isto é, estamos longe. Claro que, fundamentalmente, por investimento privado, e isso é muito importante, mas também tem as limitações que tem ao nível daquilo que é exigido às políticas públicas. A média europeia, neste momento, é 2,1, e eu diria que este é um objetivo essencial, não porque seja alcançado em si os 3%, mas porque é absolutamente fundamental, por todos os efeitos diretos e indiretos, um investimento claro na ciência. Isto significa mais ou menos duplicar aquilo que é o investimento público ou quadriplicar o investimento privado. Portanto, é de facto um objetivo muito exigente, mas que eu diria que todos terão que ter bem presente, independentemente do seu papel, para poder chegar. Eu vou concluir, Sr. Presidente. O segundo aspecto tem a ver com o emprego científico. O emprego científico, de facto, nesta legislatura conseguido passar, e era uma bandeira do Governo, passar as bolsas para contratos. A verdade é que estamos com contratos e não com emprego, não com situações de estabilidade, e, portanto, há aqui uma bomba relógio que daqui a 3 anos ou daqui a 6 vai estourar, e eu acho que nós temos que ter todos muita consciência disso para preparar as soluções. A terceira e última aspecto que nos merece muita apreensão e que, de alguma forma, já o temos referido e manifestado e que, naturalmente, consta de algo que nos parece absolutamente essencial, é a divisão que está a ser criada entre ensino superior e ciência e que nos parece que é absolutamente crítica, isto é, ciência, inovação e ensino superior têm que estar com pontes de maneira a potenciar as suas sinergias.
uma lei da ciência como aquela que saiu em maio, onde as instituições de ensino superior não estão elencadas como agentes do sistema científico, não pode ser uma boa lei, até porque os investigadores, como nós todos sabemos, estão essencialmente, e quem faz ciência, nas instituições de ensino superior. E, portanto, com estas 3 preocupações, eu acabo, mas fundamentalmente dando os parabéns a todos os que lutam pela ciência, umas vezes ganham, outras vezes perdem, e a todos aqueles que dão as mãos pela ciência num Portugal que precisa muito da ciência para ser um Portugal melhor. Muito obrigado. Passava agora o microfone à Sra. Deputada Ana Passos, do PS, para os seus 6 minutos de intervenção. Ana. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Começo por agradecer o convite para estar aqui hoje. É uma honra e um prazer poder estar aqui a falar convosco. Minhas senhoras e meus senhores, para o atual Governo, o investimento em ciência, inovação e conhecimento assume uma prioridade central para a afirmação e competitividade do país, não só na Europa, mas também no mundo. Nestes últimos 4 anos, temos assistido à implementação de estratégias de promoção e de valorização da ciência, de rejuvenescimento da nossa capacidade científica e de reforço da internacionalização do nosso sistema científico e tecnológico, entre outras competências, como nunca antes se verificou em Portugal. Mais ainda, este Governo apostou no emprego científico com direitos, tomando como exemplo a iniciativa do Diploma do Emprego Científico, depois melhorado no Parlamento e que deixou para trás o paradigma do falso bolseiro, avançando para o paradigma do contrato de trabalho com perspectivas de integração na carreira. Aproveitando a oportunidade do momento atual, em que foram tornados públicos vários indicadores relativos ao conhecimento e inovação em Portugal no contexto europeu, não poderia deixar de sublinhar alguns dos resultados obtidos. Inicio por uma breve referência ao European Innovation Scoreboard 2019, o painel de inovação 2019, publicado há menos de 2 semanas pela Comissão Europeia, onde Portugal se destaca como o primeiro país do grupo dos inovadores moderados, muito perto de integrar o grupo dos inovadores fortes. Tal facto está em sintonia com a informação estatística nacional, mais especificamente a divulgada através do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional relativo ao ano 2018, segundo o qual a despesa total em investigação e desenvolvimento em Portugal no ano passado correspondeu a 1,4% do PIB, crescimento que se deve principalmente ao setor empresarial, onde cresceu mais de 35% entre 2015 e 2018. O crescimento da despesa foi acompanhado pelo aumento de recursos humanos, traduzido pelo incremento do número de investigadores para 8,9 em cada 1000 ativos em 2018, correspondendo a nível nacional a um aumento de 20% desde 2015. A nível empresarial, este aumento é muito mais expressivo, correspondendo a 35% para o mesmo período de tempo, enquanto que o crescimento no ensino superior foi de 14%. Estes resultados demonstram que o esforço do emprego científico e das instituições de ciência não pode ser feito apenas no perímetro do Estado. Para expandir a ciência em Portugal e reforçar a procura de cientistas trabalhadores altamente qualificados, é importante aumentar a procura social pelo conhecimento, designadamente a procura da economia. Por isto, é importante o crescimento da despesa em ID nas empresas. O desinvestimento público no passado provocou desinvestimento do setor privado, enquanto agora uma estratégia pública de aposta no conhecimento está a arrastar um reforço do investimento privado. Deste modo, um círculo vicioso foi substituído por um círculo virtuoso. Mais ainda, a ciência não pode avançar com uma pretensa estratégia de excelência, quando essa pretensa excelência for apenas um discurso justificador para abandonar à sua sorte as unidades de investigação que precisam de ser reforçadas. Isto foi feito no processo de avaliação das unidades de investigação conduzido pelo anterior Governo, que pretendeu deixar para trás 100 de unidades, como se a excelência pudesse prosperar rodeada por um deserto. Este Governo guiou-se por outra orientação, traduzida neste processo de avaliação das unidades de investigação.
mais respeitador da diversidade das unidades e do seu trabalho científico, mais atento à diversidade das situações. Foi um processo complexo, exaustivo, nunca antes realizado em Portugal, com este grau de detalhe. No global, foram avaliados 348 centros de investigação por 224 avaliadores internacionais. Os resultados desta avaliação internacional, revelados há cerca de 2 semanas, fornecem-nos um diagnóstico completo do nível científico e tecnológico dos diferentes centros de investigação nacionais. E é com satisfação que verificamos que a maioria das nossas unidades de ID, 63%, obtiveram a classificação de excelente e muito bom, correspondendo a 77% do cômputo dos investigadores de todas as unidades avaliadas, que, ao momento da avaliação, se registava nos 19.418 investigadores. A importância deste tipo de avaliação não se resume à distribuição de financiamento para o período 2020-2023, mas também ao efeito pedagógico que produzirá em todas as outras instituições científicas, refletindo-se numa dinâmica de evolução científica. Acrescentamos ainda que apoiamos os passos dados pelo Governo para aproximar ensino superior e investigação científica, procurando o melhor casamento entre docência e ciência, como traduz o novo regime jurídico de graus e diplomas. Esse diploma aposta também no reforço de carreiras fortes e que avançam, como a infraestrutura de instituições com mais visão estratégica, num caminho que tende a ultrapassar a anterior visão, que encarava a precariedade como uma facilidade de gestão, quando, na realidade, a precariedade e a desvalorização das carreiras enfraquece as instituições. O sistema científico e tecnológico português transformou-se nestes últimos 4 anos. Estamos mais fortes, mais competitivos, mais internacionais. Trabalhar nas áreas científicas e tecnológicas vai deixando de significar precariedade e incerteza. Finalmente, a ciência, inovação e conhecimento assumem o seu papel fundamental no desenvolvimento da nossa sociedade. Disse. Muito obrigado, Ana. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, para os seus 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e toda a plateia aqui presente. A 2 meses e meio, 3 das eleições, é apetitoso fazer um discurso de pré-campanha. Acho que isso está-nos no sangue, mas eu vou tentar fugir um bocadinho aos números mais ou menos mastigados que muitas das vezes são apresentados neste tipo de espaço. E vou tentar também fugir um bocadinho à ideia de que isto faz algum sentido nós virmos aqui falar 6 minutos, depois não há debate, portanto até vou tentar não gastar os 6 minutos, porque é mais importante usarmos os outros minutos. Como dizia o João Gilberto, ou Caetano Veloso sobre João Gilberto, depois do silêncio só mesmo João Gilberto não é melhor do que o silêncio, e portanto acho que é importante às vezes alguns momentos de reflexão. O que é que nós fizemos em 4 anos? O que é que vocês fizeram em 4 anos, não é? Nós começamos uma legislatura sob um certo lema, mais do Governo do que propriamente da Assembleia da República, de uma ideia simpática sobre a ciência aberta. E, portanto, a ideia da ciência aberta era a ciência que falava com a sociedade e que respondia aos seus problemas. Isto enquadrou-se num conjunto de propostas mais específicas, mas eu gostaria que pegássemos todos nesta ideia de ciência aberta e que pudéssemos abrir o seu próprio conceito sobre ciência aberta. Porque o que eu acho que foi tentado durante estes 4 anos foi abrir o espaço da discussão sobre as políticas científicas a outros locais onde elas não existiam, e nomeadamente dentro das instituições de ensino superior, e nomeadamente com as pessoas que há muitos anos fazem ciência e que talvez nunca tenham tido a possibilidade de serem respeitadas nesse trabalho, nessa sua função. E a ideia de ciência aberta, para mim, é uma ideia onde todos são incluídos
com justiça, com critérios transparentes, com democracia interna nas instituições, e isso faz-se combatendo os pequenos poderes, as pequenas cautadas, a ideia de que a ciência é um espaço de decisão de cada um nos sítios onde se insere ou onde trabalha, que a ideia da decisão sobre a política científica cabe apenas a um pequeno grupo de dirigentes das instituições ou dirigentes científicos e que isso não deve ser feito com todos que fazem ciência. Isto para dizer o quê? Nós, quando falamos na endogamia académica ou quando falamos no combate à precariedade, não estamos só a falar do financiamento ou da falta dele, ainda que seja um debate muito importante. Não estamos a falar só de uma visão entre aquilo que é um interesse, que eu diria sindical, ou interesse do outro lado dos dirigentes. Nós estamos a falar de um combate cultural que o país está a esperar há décadas que aconteça no ensino superior e na ciência e dentro destas instituições. O que se fez durante estes 4 anos foi pôr em causa, com algumas derrotas, com certeza, mas foi pôr em causa o status quo de uma certa ideia de que nas instituições não manda a República, mandam os que lá estão e que são poucos porque são os dirigentes. Isso foi o que se tentou desconstruir durante esta legislatura. Há um percurso a fazer, porque isto não é um debate só sobre a cultura académica e a cultura científica. É um debate para o país. Pela primeira vez, colocamos a discussão sobre como é que são lideradas as instituições, colocamos a discussão sobre a qualidade dos seus dirigentes sem tabus e de uma forma de igual para igual. Talvez isso seja o que mais chateia muitos dos dirigentes das instituições de ensino superior e alguns membros do governo, alguns até aqui presentes nesta sala. Porque, apesar de algumas derrotas que existiram, há uma coisa que não vão conseguir apagar. Foi o processo da possibilidade de se imaginar uma outra academia, democrática, progressista, aberta e transparente. E, portanto, para os próximos 4 anos, acho que não basta só instrumentos de combate à precariedade, eles são essenciais e estão no centro, não falta só instrumentos de reforço do financiamento, há um programa todo por fazer. E eu, olhando para esta sala, nós tentamos aqui rapidamente, as luzes da plateia apagaram-se e ligaram as do palco, eu poderia, se calhar, resumir o nosso programa para os próximos 4 anos e vai passar por virar estes holofotes para a plateia e não para o palco. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Luís. Eu passava agora a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, para a sua intervenção. 6 minutos, não é? 6 minutos. Boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a organização do Ciência 2019 por este convite. É a 4ª vez que eu venho cá, não sei o que é que o futuro reserva e por isso, por via das dúvidas, tenho um recado que venho cá dar hoje e venho cá com essa missão. E o recado tem a ver com isto, tem a ver com o facto de, esta é a minha primeira legislatura, está a acabar a minha primeira legislatura, não tinha nenhuma experiência política prévia e aprendi muito, tive uma curva de aprendizagem intensa estes 4 anos e com a primeira derivada e a segunda muito inclinada e uma das coisas que aprendi é que nós no Parlamento somos chamados, como é evidente, a tratar muitos assuntos, muitos e variados. Claro que cada um na sua comissão trata os temas setoriais, mas a verdade é que também somos chamados a votar e, portanto, a condicionar o percurso de muitas coisas sobre as quais não temos muita informação. E nós usamos muito no Parlamento uma expressão que é nós só temos que tomar uma posição política sobre as coisas.
E esta frase é um bocadinho uma ratoeira, porque, por um lado, é real, é verdade que a camada de ação que os deputados têm para atuar é uma camada política, mas não significa que ela seja descolada da realidade. É verdade que nós não somos especialistas em muitas coisas, às vezes em coisa nenhuma, e também não faz mal, porque não há nenhum critério de ser deputado que não seja da representação e, portanto, não somos obrigados propriamente a sermos especialistas em algum assunto particular, e isso seria toda uma outra discussão que não é para agora. Mas a verdade é esta, a decisão política não é ascética, nem é suposto ser, é suposto interferir, condicionar, orientar o rumo das coisas. E apesar de facto nós não sermos especialistas, somos chamados a essa interferência e conviria que fôssemos informados na maneira como optamos de uma maneira ou outra. E há uns tempos atrás eu reuni com uma senhora investigadora do Instituto Superior Técnico que tinha uma pastinha com uma série de fichas muito sintéticas, uma página por ficha, em que fazia um resumo da investigação que a unidade dela fazia, muitas vezes investigação a propósito até de temas que estavam a ser discutidos na Assembleia da República. E ela dizia, com muita pena, que não sabia muito bem como é que havia de fazer chegar aquilo, que era o fruto do seu trabalho, aos decisores políticos. E, de facto, nós às vezes tomamos decisões com base em pouco, quando há imenso conhecimento disponível, mas nós não temos esta ligação estabelecida ainda entre aquilo que é o conhecimento da academia, genericamente, e aquilo que é a decisão do decisor político. Eu trouxe aqui muitos papéis porque fui estudar o assunto. Um bocadinho, mas pronto, não me arrogo, não vou fazer uma tese, pelo menos para já. E então, por exemplo, uma das coisas onde está regulado este assunto é agora na Lei da Ciência, que tem 2 artigos, o artigo 31º e o artigo 32º, em que estabelece um Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que diz assim, que é um órgão consultivo do Governo em matérias de ciência, tecnologia e inovação, como o nome indica, que funciona junto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas de economia, ciência e tecnologia. E eu fico logo aqui com uma dúvida, não é? Porque é que também não há de funcionar junto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente, da agricultura? Pronto, não percebo porque é que são só estas, tenho pena. Acho que devia funcionar como apoio à decisão de vários outros membros do Governo. E depois tem o artigo 32, que diz que este mesmo Conselho é responsável pela colaboração nos debates parlamentares. Pronto, e deve, sempre que isto seja solicitado pela Assembleia da República, já me parece um bom princípio, mas como fiquei aqui com a dúvida, como funciona de apoio aos membros do Governo e ao mesmo tempo para preparar a Assembleia, não sei se não há aqui às vezes um ligeiro conflito de interesses. Então fui ver o que acontecia noutros países sobre esta matéria, para ver se tínhamos que inventar a roda. E fiz uma pesquisa no Google, portanto, não foi no Beyond, nem nessas coisas mais, foi uma coisa simples. E descobri que, por exemplo, em França, há desde 1980, associado ao Parlamento, um programa, uma instituição, mas anexa ao Parlamento, que faz exatamente a avaliação das escolhas científicas e tecnológicas. Funciona desde 83 e informa ao Parlamento das consequências das escolhas. Estou a tentar traduzir simultaneamente do francês. Está para vocês perceberem que eu estou a gaguejar, é só por causa disso. Que tenta informar as consequências das escolhas que tenham caráter científico e tecnológico para que se possam clarificar as decisões tomadas. Isto em França desde 83. Na Austrália, fizeram uma iniciativa semelhante ao que existe no Canadá, decidiram que não iam criar uma instituição, pronto, mas criaram uma iniciativa que se chama Ciência e Tecnologia Austrália, que funciona uma vez por ano e que reúne no Parlamento, numa sessão de trabalho densa, não é uma reuniãozinha de café e bolos, é a sério, e que já funciona há 20 anos, que serve exatamente para criar esta ligação entre a academia e... No Canadá, a mesma coisa, também existe. E no país convidado deste ano aqui do Ciência 2019, também existe no Reino Unido, também existe eles são mais institucionalistas, não é? Pronto, eu percebo, eu também gosto disso. E têm uma Parliamentary Office of Science and Technology, pronto, que também informa as decisões e produz estas notinhas que a tal investigadora com quem eu falei no técnico estava um bocado aflita como é que fazia chegar, e eles no Reino Unido resolveram a coisa assim. Pronto, e o meu ponto é este, e este é o meu recado
para todos, também me incluo, não é? Nós tomamos muitas decisões, eu estive a fazer um levantamento, não vou ser exaustiva, até porque não vou ter tempo, mas decisões sobre introdução de vacinas no plano de vacina, a prescrição da Ritalina, a reflorestação e quais é que são as espécies que devem ser usadas na reflorestação. Também decisões económicas dos impactos das coisas, não é preciso só ir para estas áreas mais óbvias, não é? Eu tenho aqui alguns, só para não me esquecer das áreas, depois dizem que eu só ligo algumas. Mesmo sobre direitos humanos, sobre combustíveis, o impacto dos choques fiscais, a agropecuária, o número de alunos por turma no ensino não superior, o impacto e como é que se faz a transferência de conhecimento. Tudo isto são coisas sobre as quais nós somos chamados a legislar ou a influenciar, sobre as quais, se calhar, há muito conhecimento produzido que seria importante nós termos acesso. E, portanto, o repto é este, para os próximos 4 anos, que saibamos encontrar este canal de funcionamento informado entre a academia e os investigadores que são este lado da plateia e quem estiver no Parlamento, para que as coisas funcionem melhor e, sobretudo, funcionem com menos populismos e menos enganos. Obrigada. Muito obrigado, Ana Rita. Eu passo agora a palavra à senhora Tatiana Mesquita, do PCP. Muito obrigada e começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e por fazer uma saudação muito calorosa a todos os que estão em luta e em protesto e que não desistem dos seus direitos e hoje, mais uma vez, estiveram aqui à porta e aqui dentro a manifestar essa exigência de serem respeitados os seus direitos. Muito obrigada. E permitam-me dizer isto. Eu provavelmente não vou conseguir ter a serenidade com que os meus antecessores nas intervenções conseguiram dirigir-se à plateia, porque a verdade é que eu sinto uma raiva a crescer-me nos dentes, porque ainda há tanta gente que ao fim desta legislatura, ao fim de tantas promessas para a resolução dos problemas de precariedade, ainda estão aqui e cada uma delas é um caso que não pode ser ignorado. É um caso que não pode ficar para trás, é um caso que tem de ser resolvido. E por isso, perdoem-me se eu vou ser um pouco mais ríspida e mais dura, se calhar, porque, de facto, revolta-me. Revolta-me que ainda hoje, no século XXI, tenhamos uma ciência e um ensino superior baseado na precariedade. Queria dizer-vos que, da perspectiva do PCP, uma sociedade que possa ser uma sociedade de progresso e que valorize o conhecimento e a ciência, não se pode basear em modelos de baixos salários, de precariedade e de negação de direitos. Os problemas que nós temos hoje em dia são mais que muitos e estão ainda por resolver e necessitam não de paliativos, mas de medidas corajosas que vão ao cerne dos problemas. Há subfinanciamento, falta democracia, há privatização que origina precarização, há carreiras fechadas e desvalorizadas, há um estatuto do bolseiro que é a exploração, falta planeamento na ótica do interesse público a nível do sistema científico e técnico nacional. O combate à precariedade não pode ser um verbo de encher. E, portanto, eu vou dividir e vou tentar ser muito metódica em relação à minha intervenção, muito organizada em relação ao meu discurso, e dividir isto em três assuntos que nós exigimos que sejam resolvidos. Ponto 1, que se acabe com a precariedade. Ponto 2, que se acabe com a precariedade. Ponto 3, que se acabe com a precariedade. Dos investigadores, dos docentes, do pessoal de apoio técnico, dos auxiliares, dos administrativos, dos gestores e comunicadores de ciência, de todos que por ela são afetados todos os dias. E bolsas e contratos a termo continuam a ser precariedade. E com a precariedade perdemos todos. E aquilo que nós consideramos é que é preciso avançar, é preciso então tomar opções corajosas, de fundo, que resolvam de vez este problema que é o problema dos nossos dias. O combate à precariedade é um combate do nosso tempo. E, portanto, aquilo que nós consideramos é que tem, em primeiro lugar, de ser revogado o Estatuto do Bolseiro de Investigação, porque bolsas só as da ação social escolar. O resto tem de ser contratos.
É preciso dar um fim a um regiés que impõe pouca democracia, que traz privatização e desresponsabilização do Estado. É preciso acabar com as fundaçõezinhas e fundações ECAs, que são parte integrante, muitas delas, das instituições de ensino superior, apenas para o que dá jeito, mas que depois, quando vamos falar do combate da precariedade, lá estão elas, as instituições privadas sem fins lucrativos, que são, mas não são, até têm o mesmo presidente, mas não têm, e de repente não regularizam ninguém. É preciso uma lei de financiamento digna. É preciso investimento na ciência. É preciso a valorização e a abertura das carreiras. E esta é a grande questão de fundo que resolverá estruturalmente a precariedade. E é preciso não embarcar em ideias peregrinas de fusões e confusões de carreiras que só viriam desvirtuar completamente aquilo que é o nosso sistema científico e técnico nacional e aquilo que é a realidade também das universidades enquanto serviço público. É preciso que os leitores das universidades portuguesas vejam a sua situação resolvida. É preciso que os bolseiros de fundos públicos não fiquem ignorados e escondidos debaixo de um tapete qualquer. É preciso dar resposta a estas pessoas. É preciso não desperdiçar o Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública, o PREV-PAP. Vem com 20 anos de atraso. Nós muita força fizemos para que ele fosse uma realidade e ele não pode ser desperdiçado. É inadmissível que haja uma série de trabalhadores com processos homologados nos laboratórios do Estado e que não têm concursos abertos. A mesma coisa nas instituições de ensino superior. É inadmissível em que haja um laboratório do Estado em que nem as homologações estão feitas. É inadmissível que haja pessoas que neste momento perderam tudo. Não têm bolsa, não têm rendimento, têm famílias para sustentar e não têm nada. Até quando? Até quando vai ser assim? Obrigado. Muito obrigado, Ana. Eu só gostava de terminar agradecendo ao facto de que foi possível, neste fórum, ouvir as preocupações daquilo que são deputados responsáveis da nossa Assembleia da República. Todos percebemos que as preocupações não são todas iguais para todos os deputados, mas eu tenho a certeza que por trás de tudo isto existe também uma vontade muito grande para que, e aliás foi afirmado por cada um de vós, para que o conhecimento não só seja uma das áreas mais importantes para o desenvolvimento de qualquer país e para o seu futuro, como também, e acho que foi também referido várias vezes, como que esse conhecimento deve estar na base daquilo que é a própria construção das democracias e das decisões que os países têm que tomar. Eu ontem falei muito da minha preocupação sobre a fragilidade das democracias. E nós sentimos isso muito, aliás, às vezes porque não temos informação suficiente, outras vezes também porque aquilo que nós dizemos é deturpado na forma como é transmitida, as ideias que são transmitidas são tiradas do conteúdo e muitas vezes aquilo que passa não é exatamente aquilo que a gente pensa e, portanto, esta necessidade de nós todos em conjunto, os investigadores, os professores, os alunos das várias áreas, poderem combater este mecanismo de fragilização daquilo que é a forma como as democracias devem ser construídas. Elas não são perfeitas. Houve já quem disse que a democracia não é perfeita, mas é se calhar o melhor sistema que nós temos, para podermos também ouvir as vozes de toda a gente. Ouvir aquilo que são as preocupações, não só daqueles que representam o nosso país, como também daqueles que formam o nosso país e que são de todas as idades, de todas as etnias, de todas as religiões, se quiserem, mas que são fundamentais. Há assuntos neste momento que preocupam o país, que preocupam a Europa, que preocupam o mundo e que nós temos a obrigação de ajudar a tentar resolvê-los. São muitos, não vale a pena aqui estar a mencionar todos eles, mas o que eu acho que também ficou claro é que nas mensagens diferentes que receberam dos deputados que aqui estão presentes,
provavelmente destas preocupações foram transmitidas. Eu agradecia também ao Ciência 2019 por ter dado a oportunidade para ouvirmos os representantes da Assembleia. Acho que isso também faz parte da democracia, faz parte de nós podermos ouvi-los e perceber até que ponto é que também nós queremos que aquilo que vocês sabem nos cheguem da forma melhor que possa ser possível. Agradeço a todos, portanto, a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de também vos transmitirmos aquilo que nos preocupa. Muito obrigado.